começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar. Mais uma vez estamos aqui para falar das finais que já estão aí. A final da NBA já está batendo a nossa portinha. Muita gente, uma hora dessa, já achava que estaríamos falando especificamente da final em si, mas Anthony Edwards e Karl Anthony Towns estragaram a festa ou a varrida do Dallas Mavericks de Luka Doncic. Por outro lado, para a surpresa de 0 pessoas, o Boston Celtics varreu o poderosíssimo Indiana Pacers na final do leste. É sobre isso e muito mais que vamos falar neste episódio de hoje. Muito boa noite, Mano Mixel, muito boa noite. Ele agora tem um novo apelido, Leozão, Baliza dos Deuses. Nossa senhora. Baliza dos deuses, Baliza tá dos aí. deuses, o homem agora está motorizado, balizando. E quem quiser. Onde será a sua aula de baliza nesses próximos dias, Leozão? É Para na região ali da aclimação. os fãs que Aqui do lado de casa, quiserem. Leozão. Para os fãs que quiserem assistir, né? Beleza, o desfile de Leozão. Você estará em que carro, Léo? Assim, É um Up, um Up, muito tal bem, qual o filme, é um ótimo carro. perfeito. Manual, né? Manual, tem que ser Ah, manual, lógico, né? na autoescola é manual. Eu vou Perfeito. aproveitar que eu moro próximo ao bairro da Aclimação e vou ficar andando pela região sábado de manhã É procurando na um up. região da Lins de Vasconcelos, para ser mais específico, tá? Perfeito, perfeito. Estarei pela Lins de Vasconcelos procurando um up que esteja passando por altas aventuras. Mano Mixel, diria que você não estará sozinho nesta empreitada. Diria, inclusive, que toda a população aí evangélica que veio para a Marcha para Jesus pode ser que vá assistir essa baliza do Leozão amanhã. Então, bom avisar É CT, não, sábado. porque amanhã, não, amanhã é sábado, a Ah, baliza. tem show nos 2 dias? Não, a baliza. Show. Ah, tá, perfeito. Baliza dos Deuses não é um show? Muito, não, com certeza. Diria que mais importante até do que o show da Pablo Vittar domingo na parada LGBTQIAP+. Inclusive fica a dúvida aí, será que a Marcha para Jesus e a Parada do Orgulho LGBTQIA+, tem correlação para acontecer em dias próximos? Cara, esse foi um assunto super discutido aqui em casa entre eu e a minha esposa hoje. A gente ficou realmente confabulando se seria Qual algo o percentual proposital. das pessoas que estarão nos dois eventos? Fica aí o questionamento. Você vai participar de ambos os eventos? Deixa aqui nos comentários. A gente podia fazer esse episódio ao vivo para isso. Muito bem, Mano Mixel, mas para quem tá afim não só de ver a Marcha para Jesus e a parada do orgulho LGBTQIAP+, mas também quer saber sobre NBA e outras coisas, aonde encontra o Ed3 nas redes sociais? Nossos queridos ouvintes podem nos seguir no Instagram, no @podcast_ed3, onde a gente sempre posta toda vez que tem episódio novo. Já temos 101 episódios novos e cada um deles foi postado lá no momento certo para que você não perdesse nem um segundinho dessa pura diversão que é o Ed3. E além disso, você também pode seguir a gente no @podcasted3 lá no Twitter ou no X. Você escolhe, dependendo aí da geração. E a diferença é que não tem underline, então é @podcasted3 escrito direto. E sempre lembrando, não tem número, não tem acento, o E não é EH, sempre escreve normalzinho lá, bonitinho. Então você, nosso querido Baby Boomer, pode ir lá e digitar como você sabe que você vai achar a gente. E Leozão, porque este é um podcast diverso e que abraça todo mundo, assim como todas as pessoas que estarão aqui nesse feriado em São Paulo,
aonde achamos aí cortes fabulosos, né, montados por você, que não dá show somente nas balizas, mas dá show também em outras redes sociais. Caraca, além de show de baliza, é show de TikTok também, né? Então, você pode me encontrar também no TikTok, lá no podcast L3, tal qual no Twitter ou no X, como descrito pelo Mano Mixel. Além de cortes também, alguns conteúdos originais, podcast L3 Trademark, marca registrada aí, todos os seus usos são registrados a Rafael Medeiros. Nossos advogados entraram em contato para quem usar essa expressão em qualquer outro lugar, fica aí o aviso. Então, teremos conteúdos também especiais ali, principalmente para as finais. Então, novidades em breve aí. Inclusive, Bom. novidade em breve para o pessoal aqui também, que eu esqueci de avisar eles antes do programa. Inclusive, o Leozão já prometeu várias novidades ao longo do programa e não contou nenhuma pra gente. Como Assim, represália, Rafael Medeiros inventou a baliza dos deuses aqui e convocou a população brasileira a assistir Leozão aprendendo a dirigir. como diria um amigo nosso, né, Mano Mix, eu convoquei a população mundial brasileira para assistir Leozão dando a baliza dos deuses. População mundial brasileira composta por nada mais nada menos do que 7 milhões de pessoas ou 200 bilhões de pessoas, você pode escolher. Fica a critério aí de quem está fazendo o censo, né, e o bom senso de cada um. Pegaram aí, né? Muito bem, precisei me deslocar aqui em casa, mas já estou de volta. Bom, Muito mudou. bem, meus amigos. Vamos começar, já diria a música, né? Que pena que acabou. Ou não, né? Acabou pro Indiana Pacers, Mano Mix. Seu sonho acabou. O time de Tyrese Haliburton, que não jogou os últimos 2 jogos da série, foi eliminado, sendo varrido pelo Boston Celtics em sua casa, em Indiana. Sonho virou pesadelo pro Pacers, né? Acho que nada muito diferente do que a gente esperava. O Celtics cumpriu sua obrigação, deu uma osciladinha lá em alguns jogos, tiveram alguns jogos apertados, mas eu sou contrário a gente tecer críticas muito profundas contra um time que tá, vamos fazer a conta aqui rapidinho, 12 de 14 na temporada, na pós-temporada, nos playoffs. E por mais que o Celtics tenha em um momento ou outro bobeado um pouquinho, a verdade é que o Celtics cumpriu a obrigação dele com a autoridade. Ele foi lá, pegou os 3 times que ele enfrentou durante os playoffs do leste, os 3 eram inferiores. Para piorar, os 3 tiveram lesões importantes que afetaram a capacidade dos times de competir contra o Celtics. E passou por cima, fez 4-1, 4-1, 4-0, fez o que tinha que fazer. Chega forte, na minha opinião. Eu continuo achando, a gente até polemizou isso num dia desses aí no pós-gravação aqui entre nós, eu continuo achando individualmente o Boston Celtics o melhor time da NBA, inclusive melhor que o Denver Nuggets, e aí vocês me criticaram por isso. E acho que tem também um bom conjunto. Eu acho que a única coisa que lança dúvidas sobre o Boston Celtics é a capacidade deles de se manterem estáveis e regulares ao longo de uma série contra um time que coloque eles de fato no limite. Nenhum dos 3 times que eles jogaram durante os playoffs do leste colocou eles no limite. O Pacers até tentou, em alguns jogos conseguiu, mas a verdade é que quando a gente olha para a série como um todo, foi uma varrida, né? Então é difícil de defender que foi uma série difícil. E o Celtics chega lá, acho que com mérito, chega forte. Acho que vai enfrentar um time, no mínimo, tão forte quanto, ou quase tão forte quanto vindo do outro lado, e aí sim vai ter um grande teste. E aí eu acho que a grande oportunidade dessa geração do Celtics mostrar que eles são tudo que eles em alguns momentos parecem ser. Em alguns, muitos momentos, né? Se fossem só lampejos de basquete de alto nível, não. São temporadas de basquete de alto nível sendo estragadas, aspas, no estragadas, porque um time que chega numa final de NBA não dá para dizer que ele tem uma temporada ruim, por exemplo, como foi o caso 2 anos atrás, mas temporadas que não terminaram tão bem quanto poderiam ter terminado. Agora é a chance, mais uma chance,
de encerrar essa história, de ser campeão e de falar, não, que temos mais uma grande geração Celta em quadra. Veremos. Mas pro Pacers, Leozão, acabou. o melhor ataque dos playoffs, Indiana Pacers sucumbiu ao Celtics, que, diga-se de passagem, praticamente igualou aí o ataque do Pacers nessa pós-temporada, tá? 120 pontos a cada 100 postes de bolas do Pacers contra 119,6 do Boston Celtics nessa pós-temporada. 2 ataques fortíssimos, mas no final, especialmente aí, acho que vale a pena a gente comentar os erros do time do Indiana fizeram esse time sucumbir nos jogos, especialmente os jogos, digamos assim, mais emblemáticos, como o jogo 1 da série e o jogo 4? Assim, eu concordo com o que o Mano Nixon falou de não tem como muito criticar o Boston Celtics, mas eu tenho uma crítica pra mídia basquetebolística mundial. O Indiana Pacers era tirado pra Só, merda. só um parênteses, mundial brasileira ou mundial? Mundial e intergaláctica, no caso. Perfeito. Então, assim, o Indiana Pacers era tirado pra merda, porque ganhou do Bucks com o time machucado, ganhou do Knicks com o time machucado, não conseguiria enfrentar o Boston Celtics, que é superior, impossível, imparável, o melhor time da história do basquete, e ninguém nunca poderia chegar perto do Boston Celtics. E ao mesmo tempo, o Celtics ganhou do Heat sem o Jimmy Butler, do Cavs sem o Donovan Mitchell, por metade da série, e do Pacers também sem o Haliburton por metade da série. E ainda assim, do Pacers ele ganhou, tipo assim, vou ser bem honesto, eu anotei até isso daqui porque eu achei bem curioso. O Indiana Pacers liderava o jogo 1, faltando 10 segundos para acabar o jogo, com 3 pontos de vantagem, aquele turnover ridículo. O segundo jogo, o Boston realmente dominou, foi o jogo que o Haliburton, inclusive, se machucou. No terceiro jogo, o Indiana liderava de 109-101, faltando 2,5 para acabar o jogo. Perdeu o jogo por 3 no final, acabou 114-111. E no jogo 4, o jogo da eliminação, estava 98-90 para a Indiana, faltando 6 minutos ali na metade do último quarto, e acabou 102-105. Então, assim, Boston basicamente ganhou de 3 times que não eram tão fortes, sem seus melhores jogadores, sofrendo contra a Indiana em 3 dos 4 jogos da série. E Indiana era tirado pra merda por ganhar jogos nessa situação e Boston não. Eu acho que a gente. Acho que eu me coloco nesse bolo. A gente encara Boston como um time muito forte e a gente talvez apague um pouco dos erros desse time por ele conseguir sair na outra ponta muitas vezes, sabe? Me preocupa muito o jeito que Boston se comportou na série contra Indiana. Contra Cleveland e contra Miami um pouco menos, porque eram jogos que eram um pouco mais ao estilo de Boston, de abrindo vantagem ao longo da partida, mas contra Indiana, enquanto era pressionado, Boston muito mais virou jogos na incompetência de Indiana do que no próprio mérito. Então, muitos turnovers. No jogo 1, por exemplo, acho que é o mais emblemático, aquele turnover na última bola do jogo lá no lateral, o Haliburton driblando a bola no próprio joelho, o Nembhard fazendo um passe que não faz sentido nenhum. Então, me preocupa um pouco esse Boston Celtics, porque eu concordo com o Mixo que assim, é a chance de tirar o fracasso da testa desse time, porque é um time que tem o carimbo do fracasso, né? É o melhor Boston Celtics que a gente viu, basicamente. Eu acho que não foi o que chegou na final, tá? Eu acho que foi o que perdeu para Cleveland naquele jogo 7, acho que é o ano de Rookie, se eu não me engano, do Jason Tatum, que ele enterra no LeBron e dá uma peitada nele. Talvez aquele tenha sido o melhor momento desse Boston, sabe? É um time que mudou bastante, que arriscou. A gente vai falar de outro time que arriscou muito essa temporada também, que foi o Dallas depois, mas é um time que arriscou, que fez trocas, mandou o Marcus Smart embora, trouxe o Jrue Holiday, trouxe o Porzingis, tentou mudar muita coisa, agora o Porzingis está machucado e tudo mais. A gente já esperava que isso fosse acontecer eventualmente, mas eu acho que é um time que arriscou, que é um time que tem o fracasso estampado na cara dele, e nada do que eu vi nos playoffs me fez mudar essa concepção. Sendo bem sincero, eu não acho que Boston deveria ter sofrido metade do que sofreu contra Indiana. Então, não sei se é culpa da minha expectativa, se é culpa do. Talvez o próprio. Não é culpa do Boston, né? Eles terem dado essa expectativa pra mim, mas eu imaginei algo muito mais tranquilo, óbvio. Varreram. Mas me lembra um pouco a varrida do que o Nuggets fez contra o Lakers na temporada passada.
que parecia que todo jogo tava pegado, até que no último quarto o Nuggets acertava todos os arremessos, o Lakers não acertava nenhum, e aí o jogo acabava. A diferença é que nesse cenário aqui, Indiana pareceu que podia ter vencido pelo menos 2 jogos aqui tranquilamente. No ano passado, por exemplo, o Lakers não teve chance. Então, assim, eu não consigo olhar para esse Boston e ver um time dominante que todo mundo fala. Eu concordo com o Mano Mixel que é um time com muita qualidade, que é um time muito bom. Talvez até, a gente discutiu sobre isso, né? Talvez até realmente seja o time com mais qualidade ali no quinteto titular. Eu argumento a favor de Denver, mas não coloco o Boston muito atrás. E ainda assim, ele não é um time que é tão dominante quanto ele parece ser. E isso me intriga bastante, porque ele não é dominante tanto quanto, entre aspas, ele deveria, por ele não conseguir, por ele não querer, por ele não saber fazer isso. É que, nossa, é um mundo de projeção, né? Que a gente olha para outro lado, por exemplo, Dallas e Minnesota se degladiando lá em 4 jogos que basicamente qualquer um podia ter ganho no fim dos jogos, né? E você vê times que parece que tem mais ímpeto de vencer no fim do jogo, porque Minnesota errou muito no fim principalmente dos 3 primeiros jogos. Mas todos os erros basicamente foram tentando fazer algo. Foi o Anthony Edwards infiltrando e viu que não ia dar certo e deu um passe de lado. Foi, sei lá, tocos bizarros que aconteciam no garrafão, porque o jogador tentava fazer algo acontecer, tentava arremessar uma bola de 3 para ganhar um jogo e alguma coisa assim. E não é o que Boston parece fazer, parece que falta algo nesse time. Eu não sei se talvez seja muito descrença minha com o time, seja um pouco de decepção com o que eu esperava dele, um time muito mais dominante, mas eu não gostei. Não gostei nem um pouco do Celtics nesse jogo aqui. Nesse jogo não, nessa série contra a Indiana. Eu acho que o jeito que eles entraram na série, eles eram um time melhor pra mim, tá? Entrando na série do que eles são hoje saindo. Essa semana, durante um almoço especial que eu tive com uma pessoa que você conhece bastante, Leozão. Beijos, Karlov. Eu falei exatamente isso. Eu falei, cara, eu acho que se o Jimmy Butler tivesse jogado a primeira, a primeira rodada de playoffs com o Miami Heat contra esse Celtics, eu não sei se o Celtics teria passado. O Celtics já sofreu contra o Heat, perdendo um jogo, inclusive em Boston, que foi o jogo 2. Cara, tudo bem que dali pra frente o Celtics meio que dominou, mas sem a principal estrela do Miami Heat. E eu acho, pra mim, ainda acho que acho que em termos de dificuldade, a série contra o Indiana e a série contra o Miami foram muito parelhas. Acho que contra o Cavs, cara, o Boston não teve muita dificuldade. Mas eu concordo com você que, assim, parece-me, eu quero acreditar nisso, que talvez o Boston possa, de certa forma, estar se poupando ou meio que administrando energias, digamos assim, para a final, que realmente foi o que aconteceu. Para mim, a diferença de elenco, de times, ela é muito grande, né? O Mano Mixel falou, ele acredita que o time do Celtics individualmente é o melhor elenco da NBA hoje. Eu acho que é um dos melhores, sim. E quando eu comparo os adversários que ele teve nessa pós-temporada, para mim é um abismo, realmente, entre o elenco do Celtics e os outros. Não dá para comparar, na minha visão, o elenco do Celtics com Pacers, com Cavs e com o Heat, mesmo com o Jimmy Butler. Então, eu acho que essa expectativa muito grande que a gente tem, Léo, e talvez ela que gere essa decepção, seja por conta deste abismo que a gente enxerga individual, né? Óbvio, basquete é um esporte coletivo e não é o individual. E aqui eu queria
na minha visão, ressaltar um pouco do que eu vi do Pacers. Eu acho que o Pacers nessa série, nessa final do leste, de certa forma, conseguiu jogar um basquete coletivo especialmente mais defensivo. Óbvio, não foi a melhor defesa do mundo, mas como acho que você mesmo falou, colocou o Celtics em determinados momentos ali meio que contra as cordas, uma defesa que conseguiu extrair aquele pior do time do Celtics, né? Aquele jogo individual, aquele jogo que muitas vezes o Jaylen Brown e o Jason Tatum acabam forçando um arremesso ou gerando um turnover. E eu acho que, olhando para o futuro, né, que eu já vou passar a bola para vocês também, mas eu vi boas peças ali de reposição, um elenco um pouquinho mais profundo do que eu imaginava do Pacers, assim. Acho que a gente olha para o Pacers, sempre pensa no Haliburton, sempre pensa no Miles Turner, sempre pensa no Siakam, né? São, sim, os 3 grandes nomes desse time. Mas eu acho que o time mostrou outras facetas, e especialmente uma segunda rotação que me agradou muito. E aí, mano Mixel, puxando para você, o que dá para pensar nesse Pacers agora, finalista do leste, tendo, de certa forma, dificultado um pouco, apesar da varrida, o caminho do Celtics. Dá para pensar nesse Pacers não sendo um Atlanta Hawks de algumas temporadas atrás? Antes de entrar no Pacers, eu queria não perder a oportunidade de discordar de vocês em uma coisa, porque essa oportunidade tem que ser aproveitada. Vocês falaram que, na opinião de vocês, o Celtic saiu menor da série, né? Acho que foi, talvez não com essas exatas palavras, mas vocês falaram isso. Eu discordo. E aí eu vou dizer por que eu discordo, né? Primeiro, Leozão, por que eu acho que a imprensa às vezes é um pouco mais complacente com o caminho do Celtics foi, sem dúvida, facilitado por lesões das grandes estrelas dos adversários do que talvez com o Pacers, né? Porque talvez exista uma ideia, que a gente pode discutir se ela está certa ou não, mas existe uma ideia de que o Pacers não passaria sem as lesões, e eu acho que o Pacers não passaria sem as lesões, e de que o Celtics passaria mesmo que as lesões não tivessem acontecido. E eu acho que o Celtics passaria mesmo que as lesões não tivessem acontecido nos 3 casos. Mas por que especificamente eu não saio mais menos empolgado com o Celtics dessa série, né? Achando o time mais fraco? O Celtics não jogou um grande basquete nessa série, não jogou o basquete que a gente espera que ele seja capaz de jogar. Só que a gente já viu o Celtics jogar um grande basquete em uma série de situações, então isso não me preocupa tanto assim, porque eu sei que eles conseguem. E nos playoffs, eles conseguiram sempre no momento exato em que o outro time de fato ameaçou ganhando um jogo. Eles sempre responderam na sequência com 2, 3 atuações excelentes, ganhando jogos por muitos pontos, enfim, e de fato conseguindo avançar na série no fim das contas sem grandes dificuldades, né? Mas o que para mim mudou no Celtics aqui, que me faz achar que talvez a gente possa ter uma história diferente esse ano, é o Pacers, um pouco grandemente por incompetência do Celtics também, por boas competências do Pacers, mas enfim, mas boa parte por incompetência do Celtics, pressionou o Celtics no final de praticamente todos os jogos da série, como o Leozão trouxe. E o Celtics conseguiu ganhar todos os jogos da mesma maneira. O Celtics não deixou a vitória escapar no momento em que o jogo estava crítico em nenhuma das oportunidades. E para mim, isso tem nome. É Jrue Holiday que está fazendo essa diferença, na minha opinião, principalmente, que veio para isso, é o cara mais experiente, é o cara cascudo, é o cara que já foi campeão e assumiu esse papel, na minha opinião. Jogou uma ótima série. Acho que, aí, talvez por um pouco de implicância minha, gosto mais da série dele do que da série do Tatum, por exemplo, e concordo que o Jaylen Brown foi o melhor da série, tinha que ganhar o MVP das finais do Leste mesmo e tudo certo. Mas eu acho que o Jrue Holiday é um componente novo, é um componente diferente que pode fazer muita diferença numa final. Então, por conta disso, pelo ponto, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao Celtics, em relação a... Eu não sou céltico,
em relação ao talento deles ou à capacidade de jogo coletivo deles, que eles já mostraram em várias situações. Eu sou cético em relação à capacidade deles manterem esse nível sob pressão, continuarem jogando bom basquete que eles são capazes de jogar sob pressão. E eu acho que dessa vez eles parecem não ter sofrido tanto no final das contas. Acho que, ok, houveram momentos, né? Eu mesmo critiquei o Tatum no jogo 1 aqui, mas como um todo o Celtics respondeu. Em relação ao Pacers, eu acho assim. Eu não sei se a comparação com o Atlanta Hawks quão boa ela é, porque, na minha opinião, o Atlanta Hawks deveria ter sido mais do que foi depois. Tinha time para ser mais do que foi depois. O problema é que ele não se encontrou, não se encaixou. Vocês sabem que eu tenho uma certa preguiça desse time do Atlanta Hawks, porque eu acho que eles têm uma certa preguiça de jogar basquete, então eu acabo ficando com preguiça deles também. E eu acho que o Pacers pode ser muitas coisas, mas o Pacers definitivamente não é um time preguiçoso. Agora, o que eu acho é que o Pacers chegou por uma série de questões, parte delas méritos do Pacers, que se mostrou um time melhor do que talvez a gente pensasse. E aí tem um cara até que eu queria destacar, que eu acho que, principalmente a partir do momento que o Tyrese Haliburton ficou fora, jogou muito nessa série, e é um cara novo, então pode ainda dar muito, muito fruto, que é o Andrew Nembhard. Acho que o cara fez uma baita de uma série, conseguiu desempenhar um basquete muito bom, e eu acho que, pô, é um cara que vai estar ali, o Haliburton vai voltar, o Haliburton é um baita no jogador, Siakam é muito bom jogador, eu acho que o Miles Turner é um jogador útil, gosto de Aaron Nesmith, eles não tiveram o Maturin, que é um cara que também ele pode ser útil numa rotação, então acho que, putz, tem um bom time ali. Agora, eu não vejo o Pacers, a menos que ele se movimente mais, eu não vejo o Pacers como um contender. Eu não vejo o Pacers como um frequentador habitual de finais do leste com este time que está aí hoje. Eu acho que existem outros times melhores que o Pacers no leste. Mas é um bom time, é um time que vai competir, um time que pode dar trabalho e talvez com uma peça a mais ali, uma troca bem encaixada, ou um jogador que mude de patamar aí para as próximas temporadas, né? Os jogadores vão se desenvolvendo. O próprio Neymar, como eu falei, é muito novo, então a gente pode esperar talvez mais dele nas próximas temporadas. Pode ser que esse time consiga mudar de prateleira, mas hoje para mim ele é um time que está na segunda prateleira, ele não está na primeira prateleira, que é dos contenders do Oeste. Muito bem. Leozão, quem pode ser um fato novo e abalar as estruturas de Indiana para a próxima temporada? Caraca, essa é uma pergunta difícil, hein? Olha! Mas a gente joga essas para você porque a gente confia em você, na sua capacidade. É a baliza dos deuses, né? Eu acho que Indiana tem. Assim, eu acho que o que o Rafa quis dizer com não ser o próximo Atlanta Hawks é chegou lá, foi o time sensação e depois desabou e virou um. Concordo contigo, é um time meio. Ele é repulsivo, parece um pouco, né? Você sente uma certa dá vontade de dar uma regurgitada assim na sua janta que você vê o Atlanta jogando. Eu tenho um pouco de medo, tá? Que Indiana caia nesse falso estrelismo que a Atlanta teve de achar que estava muito perto de competir. Porque a Atlanta, pra mim, caiu nessa falácia de, pô, a gente chegou ali, a gente chegou nas finais, dava pra ir um pouco mais longe. Se a gente pegar mais dois caras aqui, a gente chega. E aí deu tudo errado, o time se esfacelou e não era tudo isso, assim. Eu acho que Indiana tem um bom caminho. Eu acho que a próxima temporada depende muito se eles vão realmente reassinar o Siakam, por quanto eles vão reassinar o Siakam. Porque assim, isso compromete muito do cap space deles e da formação de elenco. O McDermott provavelmente não fique, que é um dos salários mais altos também do time. Então, eu acho que Indiana tem um certo espaço ali de gerenciamento, baseando o time, obviamente, em Siakam e Haliburton, que deu o Haliburton começa, acho que o contrato dele cresce de vez no ano que vem, né? Acho que é 37 milhões que ele vai receber no que vem, e aí ocupa já uma folha salarial gigantesca e tal. Então, eu acho que depende muito de o que eles vão fazer com o Siakam. Eles vão conseguir reassinar, ele vai pedir outra troca, vai ser um sign and trade. Porque assim, eu acho que é um time muito bom. Ele é um time que é limitado em vários aspectos. Defesa de garrafão, acho que é o principal deles. Defesa em geral, mas acho que o garrafão é muito ruim. O Miles Turner, ele tem as limitações dele, que tem a vida inteira, não tem como mudar isso agora. Então, assim, eu acho que o que Indiana tem que fazer é ter calma nesse momento. É não achar que eles vão ser o próximo contender do leste, que
Eles vão, por exemplo, brigar contra Milwaukee, contra 76ers, contra o Knicks inteiro. Se bem que se o Thibodeau fica lá, é muito pouco provável que isso aconteça, mas é um time que eu concordo com o Rafa, que ele não tá nesse nível de brigar na primeira prateleira, mas eu não acho que ele tá nem na segunda, tá? É um time que pra mim é um time de terceira prateleira, porque é um time que eu acho que o Celtics está um passo acima, e eu acho que Bucks, Sixers e Knicks ainda estão esse degrauzinho acima do Pacers ali ainda, são times mais estruturados. Então, eu fico muito interessado de como a Indiana vai conseguir trabalhar essa questão do Siakam e o que eles vão trazer de reforço, né, que eles vão atrás na free agency. Porque, assim, o Nembhard é muito bom, o Ben Shepherd jogou até que ali vai para começar jogo de playoff ali nas finais do leste, até que razoavelmente tentou fazer o jogo acontecer. Aaron Nesmith é um bom jogador, o Tyrese Haliburton não se fala, o TJ McConnell foi um grande general, né, desse time. Então, assim, eu acho que eles têm grandes prospectos, grande assim, uma pool vasta de armadores e jogadores de perímetro. O que me preocupa é o garrafão. Então, eu acho que é isso que esse time precisa. O Siakam não cumpre esse papel, apesar de ser muito bom jogador. O Miles Turner também, infelizmente, não. Então, eu, sendo GM do Indiana Pacers, eu procuraria esse cara para ser meu pivô de garrafão, para ver se esse meu jogador de garrafão dominante. Nem que seja, por exemplo, um Hartenstein foi no Knicks esse ano. Um cara que vai pegar muito rebote, pegar muita ponte aérea, e brigar basicamente no garrafão. Porque é isso que falta para esse Indiana, talvez dar um passinho a mais e começar a galgar esse espaço dele na briga pelo topo do leste. Ou seja, segundo o Leozão, Pacers vai atrás de DeAndre Ayton na free agency, Pô, aí na é ou alguém que pós-temporada. domina o garrafão ou o DeAndre Ayton. Os dois você não consegue. Cara, eu tenho um ponto que o Mano Nixon falou que eu concordo demais na diferença com o Atlanta Hawks. Eu acho que o Hawks, quando chegou na final da NBA, chegou muito na base do talento. Do Trae Young, do próprio John Collins na época. O Pacers, na minha visão, chegou na raça. Eu acho que assim, as séries todas do McConnell foram. Cara, assim, McConnell não é um jogador que de porte físico assim, você fala, esse cara não joga na NBA, velho. Esse cara malemar tá jogando aqui no NBB e olhe lá, né? E, cara, ele, pô, foi assim, em vários momentos muito, muito importante. Na série contra o Knicks, muito importante. Então eu acho que é um time muito mais raçudo mesmo e com muito mais vontade, com o coletivo até. E eu acho que isso me surpreendeu muito na pós-temporada, porque o coletivo foi muito forte, do Pacers. Eh, Tinha gente aí torcendo, né, para que o Pacers fosse para a final, para que houvesse a lei do ex, né, Rick Carlisle enfrentasse o Dallas Mavericks e Luka Doncic, que foi, de certa forma, ali, um dos motivos do Carlisle ter sido demitido do Dallas Mavericks. Só um ponto que eu queria lembrar, cara, enquanto vocês falavam, eu estava lembrando, o Pacers é o time que há 2 temporadas atrás, havia meio que anunciado um rebuild. Quando faz a troca dos Sabonis, existiu uma especulação enorme também de troca e eles colocaram, né, o Miles Turner, meio que disponível para trocas, e 2 temporadas depois os caras foram para a final da NBA. Eu não tiro os méritos do Pacers aqui nesse ponto, acho que a gente falou um pouco do Celtics, o Mano Mixon falou muito do Celtics, né, pô, não dá para criticar, e eu também não critico o Pacers não, eu acho que o Pacers fez a parte dele, aproveitou obviamente os percalços dos outros times, né, o Bucks sem o Antetokounmpo, o Knicks sem sem metade do time e com 5 jogadores jogando os 48 minutos praticamente, Jalen Brunson mão fraturada no último jogo e etc. Então, mas apesar de tudo isso, eu acho que a campanha do Pacers ela é uma campanha de muito orgulho para o time e para o torcedor do Indiana Pacers. Eu acho que é algo a gente realmente a valorizar e eu se fosse torcedor do Pacers, estaria muito, muito orgulhoso aqui do que foi feito. Agora você fala isso, né? Mas quando a Pacers Nation estava te odiando,
Pior que eu abri o episódio falando que foi por uma surpresa de 0 pessoas que o Pacers foi varrido pelo Celtics, né? Isso a gente já imaginava, né, gente? Beleza, meus amigos. Vamos agora para a série que parecia também que ia ser uma varrida, mas o Wolves, né, tirou forças ali. É do âmago? Tirou forças ali do seu profundo para não sucumbir a uma varrida do Tesouro e o Dallas Mavericks. Mano Mixel, mais incompetência do Mavericks ou mérito do Wolves não ter essa série não ter sido fechada em 4-0, mesmo o jogo ter sido em Dallas? Eu acho que incompetência do Mavericks, não. Acho que o Mavericks não fez um grande jogo. Sem dúvida nenhuma, fez seu pior jogo na série. Mas eu acho que é uma série que teve muitos jogos equilibrados, né? Os jogos sendo decididos no último quarto, por margens relativamente pequenas. E aí acaba sendo uma série que ela é muito decidida por quão bem os jogadores estão naquele dia. Eu não acho que a gente teve grandes variações até agora na série de ajustes, formas de jogar, trocamos quem estava marcando quem. Sim, claro que existem variações ali dentro dos jogos e de jogo para jogo em algum nível, mas não acho que essa é a tônica da série até agora. Eu acho que existem dois times que têm modelos de jogo relativamente claros, já estabelecidos dentro do que foi construído tanto de conjunto quanto de protagonismo de determinados jogadores. Então, assim, o Dallas vai jogar em torno de Luka Doncic e secundariamente Kyrie Irving. O resto do time vai ficar basicamente ou recebendo ponte aérea, se você for Gafford ou Derek Lively, ou no perímetro esperando sobrar uma bolinha de 3, se você for PJ Washington, Derrick Jones, Josh Green, enfim, coisa do tipo. E é isso, e vai ser isso, todo jogo. Isso não é uma crítica. Estou querendo dizer que eles não vão variar isso ao longo da série, não vão variar isso muito de acordo com o adversário. E o Wolves é aquele time com aquela defesa muito forte que precisa funcionar, porque o ataque de meia quadra não é bom, então o ataque de meia quadra basicamente vai ficar na mão do Conley tentar fazer um passe ou do Anthony Edwards fazer uma graça. Então eles precisam muito do ataque de transição e tudo mais. E tem sido essa a tônica da série. E a defesa do Wolves, principalmente nos primeiros jogos, não conseguiu funcionar assim tão bem para propiciar tantos momentos de transição. Mas com tudo isso, todos os jogos foram próximos. Então o jogo está sendo decidido naquela bola de 3 que o Towns jogou e caiu no jogo 4 e não caiu no jogo 1 ao 3. Nas bolas absurdas que principalmente Doncic, mas também Kyrie Irving conseguiram tirar da cartola, do âmago, como diz Rafael Medeiros. Eu recomendo fortemente que a gente não pergunte pro Leozão de onde que eles estão tirando essas coisas, porque eu acho que ele vai dar uma resposta atravessada aqui. Que do jogo 1 ao 3, principalmente nos momentos chave do jogo, elas apareceram e muito. A gente teve no jogo 2, foi no 2 a bola de 3, foi no 2, né? Em cima do jogo extremamente comentada aquela jogada, né? Em que o Dallas está atrás, tem poucos segundos, posse de bola, saindo da lateral da quadra, bola para o Doncic, obviamente bola para o Doncic. Derek Lively força uma troca que o time do Timberwolves aceita, então o Jaden McDaniels sai da marcação do Luka Doncic e fica o Rudy Gobert na marcação do Luka Doncic no perímetro. E aí o Doncic faz o que o Doncic faz, que é tirar o Gobert para dançar, joga ele para um lado e para o outro, faz o que bem entende, mete uma bola de 3, um step back, uma bola de 3 maravilhosa e ganha o jogo. Então, o jogo tem sido decidido nesse tipo de genialidade, nesse tipo de jogada e, nesse caso específico, numa tomada de decisão ruim do Timberwolves, na minha opinião, de aceitar essa troca. Então, dizer que foi incompetência do Dallas no jogo 4? Não, o Dallas foi maravilhoso nos 3 primeiros jogos e não tão maravilhoso assim no 4. O Timberwolves, eu acho que não dá nem para dizer que jogou tão mal, apesar de Towns ter jogado mal, e ele é um cara que deveria ser a segunda grande opção ofensiva desse time, né? Então ele jogar mal faz muita diferença.
Anthony Edwards não está sendo o que a gente esperava que o Anthony Edwards fosse, mas tem conseguido deixar seus 20 e tantos pontos por jogo, então eu não acho que a série dele chega a ser desastrosa, mas está devendo perto do que a gente esperava. Então, esses caras um pouco abaixo dificultam muito, né? Vai acabar que vai ser um jogo parelho que em determinado momento vai pender pro Dallas, porque Doncic e Kyrie não estão um pouco abaixo, estão jogando basquete que eles sabem, principalmente o Doncic está jogando basquete absurdo. O Rafael Medeiros fazendo deixando claro todo o seu amor pelo tesouro. A minha opinião, apesar disso tudo, e aí eu fui criticado aqui antes, claramente, Dallas é favoritaço. Tá 3-1, gente. Prepara o corte. Se eu fosse apostar meu dinheiro, seria no Dallas Mavericks. Mas essa série não acabou ainda. Não se enganem, essa série não acabou. Eu não sei quantos jogos essa série vai ter, mas eu ficarei muito surpreso se todos eles não forem quebrados. E hoje, daqui a pouquinho, o Timberwolves vai entrar em casa em quadra, em quadra em casa, não em casa em quadra, né? Em quadra em casa, para se ganhar o jogo, fazer um 3-2. Que convenhamos, num com 3-0 foi virado? Num com 3-0 foi virado, mas um 3-2 já foi virado muitas vezes. Tô querendo dizer que vai virar? Tô querendo dizer que acho provável? Não. Coloquei aqui estatisticamente a chance na casa dos 10%. Então, se essa série for jogada 10 vezes, 9 vezes o Dallas vai ganhar, uma vez o Timberwolves vai ganhar. Mas vai que a vez que o Timberwolves vai ganhar é bem essa. Então, gostaria de encerrar aqui a minha análise dizendo, ainda não acabou. Todos os jogos que acontecerem, não sei quantos serão. Se fosse para apostar, apostaria em 6, mas não sei quantos serão. Todos eles serão apertados e principalmente decididos pela capacidade das estrelas. Então, de um lado, Edwards e Towns, vou colocar o Towns aí como a segunda grande estrela, apesar de ele não ter justificado isso em vários momentos. E do outro lado, Doncic e Kyrie. Quem conseguir entregar o que pode, vai levar os jogos. E aí, como o Dallas só precisa entregar o que pode uma vez para conseguir levar a série, muito provavelmente será o vencedor. Minha aposta Dallas em 6, mas ainda não acabou. Os lobos estão uivando e vivos. Eu tava tentando puxar a estatística aqui. Mano Mixel, o número de viradas de 3-0 é 0, né? É 0 154 vezes. 154. Ou 155 já agora com o Celtics, ou 154 com o Celtics? Deve ser 155 com o Celtics, perfeito. E viradas de 3-1 nós só tivemos 13 até o momento. 13. Que é a atual situação aí do Minnesota, né? Última parte sobre isso, bem rápido. Geralmente, quando um time abre 3-0 ou 3-1, é porque ele é muito melhor que o outro. Não é o caso aqui. O Dallas não é muito melhor do que o Timberwolves, de forma alguma. Dá para defender a tese de que seja melhor que o Timberwolves, ok. Mas não é muito melhor do que o Timberwolves, sem dúvida nenhuma. Então acho que isso embola um pouquinho as coisas. Mas concordo com vocês, eu só estou fazendo o meu papel de polemizar. É para isso que eu sou pago, Rafael Medeiros. Leozão, além das polêmicas do Mano Mixel, que eu concordo com o Mano Mixel, sim, que os jogos realmente foram equilibrados, e se a gente fizer o mesmo recorte que você fez da série Indiana e Celtics para cá, em quase todos os jogos o Wolves tinha vantagem versus o Mavericks nos finais, Em né? todos os jogos, na verdade. Em todos os jogos tinha vantagem no finalzinho ali dos jogos. Tudo bem que não eram vantagens tão grandes quanto a gente viu do Pacers de 8, 9 pontos. Eram vantagens menores, mas eram vantagens que o Minnesota construiu. O que, na tua visão, o que está impedindo esse time do Wolves, ou o que impediu esse time do Wolves de certa forma, fechar alguns jogos, especialmente os em casa, e jogos em que, inclusive, o Wolves chegou a abrir 18 pontos de vantagem contra o Dallas Mavericks? Eu acho que é mental o problema do Wolves. É um time que, assim, o Anthony Edwards é um caso muito específico, né? Porque o problema mental dele é o excesso de confiança, que aí
transpõe um pouco para arrogância também, muitas vezes, que eu acho que faz parte de atletas profissionais, ainda mais nesse nível. Se você não for arrogante ao ponto de achar que você consegue ganhar uma série de playoffs assim, você não deveria talvez estar jogando ali. Mas o Anthony Edwards tem um sério problema de achar que ele é sempre tão melhor que o outro, que ele não pensa no que ele está fazendo. Que eu acho que outras superestrelas já superaram esse problema. E ele gera muitos turnovers com isso. Então, por exemplo, aqui no jogo 2, que foi o jogo lá do step back na cara do Gobert, e você não consegue me defender de maneira alguma, como diria o fofinho do Luka Doncic, ele cometeu 2 turnovers no último quarto. Então, assim, não dá para um cara que vai ter tanta bola na mão, que vai ser o cara que vai atacar a cesta muitas vezes naquele fim de jogo, para conseguir esses pontos, entre aspas, fáceis, ou conseguir faltas, ou controlar o jogo, ele não pode cometer turnovers em momentos tão cruciais. Foi o problema que Indiana teve na outra série, foi um problema que Dallas teve aqui. Por exemplo, o jogo estava 108-106 para Minnesota, o Anthony Edwards tenta infiltrar, não consegue, é bloqueado na linha do lance livre, eu não lembro quem defende ele, mas aí ele tem que parar de driblar, gira para um lado, gira para o outro, tenta fazer um passe para zona morta, a bola sai, bola do Dallas. E aí o Doncic faz a bola de 3 e ganha o jogo. Então, assim, teoricamente, se ele tivesse, entre aspas, tido a calma e pensado, provavelmente o Minnesota teria fechado aquele jogo. Teria conseguido uma infiltração melhor, um arremesso melhor, uma falta, qualquer coisa que seja, para tentar ganhar o jogo, assim. Então, eu acho que o Anthony Edwards tem esse problema. Outros jogadores têm outros tipos de problemas. Entre eles, o Karl Anthony Towns jogou muito mal a série inteira. O jogo 4 ele jogou muito bem. Os outros jogos foi, assim, vergonhoso de ver em quadra. O pessoal até trouxe aquela brincadeira do que ele era o melhor arremessador dentre os grandes na história, né? Que ele mesmo tinha dito. E, tipo, uma série horrível, horrível do Karl Anthony Towns. Ele, eu acho que é um problema, que aí eu não sou psicólogo, mas eu acho que é muito sobre confiança. Eu acho que é muito sobre. Ele erra. Ele é o tipo de jogador que o pessoal que dizem que se fica quente, ele pega fogo que nem o sol, e se fica gelado, parece que ele é o Alasca, né? Então, se a primeira bola dele cai, ele vira o Larry Bird. Se não cai, ele vira eu arremessando. É tenebroso, assim. E eu acho que isso, assim, em jogos um pouco mais, entre aspas, tranquilos, no ponto de vista da cobrança, da necessidade dele performar, que nem o Mano Mixel disse, ele é meio que o cara que tem que ser o segundo pontuador desse time. É ele e o Anthony Edwards. Ele não pode depender que o McDaniels vai fazer 20 pontos todo jogo, sabe? Ele sente essa pressão. Não é de hoje, em outros momentos aconteceu. E eu acho que nessa série fica mais aflorado, porque, como o Mano Mixel disse, todos os jogos estão sendo definidos no final aqui. Eu trouxe aqui, ó, por exemplo, no jogo 1, o Dallas ganhou de 26-22 o quarto período, tá? Então teve uma vantagem de 4 pontos. E ganhou o jogo por 3. Ou seja, entrou perdendo por 1 no último período. No jogo 2, ganhou de 30-22. E foi o jogo que ganhou por 1 ponto naquela bola de 3 do Doncic. No jogo 3, Dallas ganhou por 9. E o último quarto foi 29-20. Exatamente 9. E no jogo 4, que Minnesota ganhou, foi 27-27 o último período. Ou seja, basicamente, Minnesota teve a vantagem no último período em todos os jogos da série. Entrou ganhando. Quer dizer que se basquete fosse jogado em 3 quartos, ou seja, 3 terços, Minnesota teria varrido o Teria Dallas. varrido o Dallas. Se fosse uma partida de tênis, né? Então, assim, Minnesota claramente tem um problema sério de fechar jogos. O que isso implica também? Qual que é o grande problema disso? O ataque de Minnesota é baseado na defesa. Jogos muito pegados como esses estão sendo, eles tendem a ter posses de bola reduzida, posses de bola que demoram 15, 20 segundos para arremesso, e jogadas muito mais trabalhadas, vamos dizer assim. No caso de Dallas, por exemplo, muito pick and roll pro Doncic achar quem é o defensor certo, que ele vai infiltrar, e aí quando ele infiltra com vantagem, ele acha sempre o passe certo para um cara livre arremessar. Isso diminui a quantidade de roubadas de bola, a quantidade de tocos, a quantidade de rebotes defensivos que você consegue, diminui a transição de Minnesota e atrapalha muito esse time na produção ofensiva. Você soma isso, a pressão psicológica que esse time sofre,
de jogadores como o Gobert já tem um histórico de críticas, jogadores como o Karl Anthony Towns tem um histórico também muito ruim nessas situações. Isso começa a virar uma bola de neve, o seu ataque não funciona, sua defesa não funciona. E aí outro time começa a buscar. O Dallas é um time que eu lembro de ter comentado sobre isso, que é um time que psicologicamente ele machuca muito o adversário. São bolas como a que o Luka fez no jogo 2 que machucam muito o adversário. É um step back na cara do melhor defensor da liga para ganhar o jogo. Mas quantas pontes aéreas Dallas faz no último período, quantas bolas de três que Minnesota defende muito bem, por exemplo, a infiltração do Luka, a infiltração do Kyrie, e aí o Kyrie acha, sei lá, no meio da infiltração com 3 caras cobrindo ele, uma ponte aérea pro Derek Lively. Então, assim, esse tipo de lance machuca muito, ainda mais um time igual o Minnesota que depende da defesa. Quando você começa a defender muito bem, fazer o melhor que você pode, e ainda assim você toma pontos, você não consegue bloquear o seu adversário, isso começa a machucar muito o time, fisicamente, mentalmente e, obviamente, na pontuação. Então, o que eu acho que Minnesota acertou nesse jogo 4 foi basicamente o lado ofensivo. O Karl Anthony Towns jogou muito bem nesse jogo 4. No último período ele acertou 3 de 4 em bolas de 3, foi das 3 bolas que ele matou, nenhum lance livre. Então, assim, isso faz muita diferença. O Anthony Edwards jogou bem, fez ali seus 6 pontinhos, mas fez a bola ali no final, aquela bolinha de tabela dele para ganhar o jogo, pegou seus rebotes. Então, isso começa a somar de forma importante. Uma coisa que Minnesota tem que parar de fazer, pelo amor de Deus, para de ser burro de fazer falta na metade da quadra. O Anthony Edwards fez pelo menos umas 3 faltas tentando fazer aqueles reach-in, que ele tenta roubar a bola do cara que tá driblando, que em geral é o Luka ou o Kyrie que ele tá defendendo. E aí ele sai com um monte de falta, o Karl Anthony Towns faz falta de ataque, que nem... Eu não sei o que passa na cabeça dele, que ele acha que ele vai passar por cima de algum jogador. O Rudy Gobert faz muita falta também tentando marcar o cara embaixo. Pô, meu amigo, você tem 2 metros e todos, o melhor defensor de aro da liga, provavelmente. Se o cara vai subir na tua frente, sobe no toco, não tenta roubar a bola do cara embaixo, sabe? E isso vai machucar, isso sempre machuca Minnesota, os problemas de falta, e machucou no jogo 4, e o time ainda conseguiu sair, porque o Karl Anthony Towns conseguiu se segurar de faltas ali por um momento, matou as bolas que precisava, o time ganhou. Pro jogo 5, eu vou ser bem honesto aqui, tá? Pra mim acaba hoje isso daqui. Eu não vejo muito como o Minnesota vai sair, porque sabe o pessoal que fala que é o suspiro do morto? Que ele tá na cama de hospital pronto pra morrer, melhora um pouquinho, dá tchau pra todo mundo e morre? Foi o jogo 4 de Minnesota pra mim. Eu acho muito, muito difícil que tanto Towns quanto Anthony Edwards consigam se manter estáveis como se mantiveram no jogo 4. Inclusive, fica aqui um ponto, o Mike Conley, que a gente comentou que é o motor do ataque do Wolves, ele não consegue jogar fins de jogos, né? Porque ele é muito explorado na defesa. Ainda mais em jogos mais estabelecidos como estão sendo esses, os caras sempre buscam ele na defesa para atacar. Isso machuca também o ataque de Minnesota nesses fins de jogos e tal. No jogo 4 ele ficou bastante tempo em quadra, ele não foi uma vulnerabilidade tão grande quanto foi em outros momentos. Isso ajudou bastante também. O que eu acho que Dallas vai fazer no jogo 5? Vai atacar o garrafão sem parar. Eu acho que o que o Dallas não conseguiu se estabelecer no garrafão nesse jogo como nos outros, a falta do Derek Lively também faz muita relevância nesse aspecto, né? Ele pegou muito rebote ofensivo, brigou muito ali em enterradas, na defesa também. Então, ele não, acho que não tem se ele vai voltar nesse jogo, né? Mas ele seria um reforço muito importante, caso volte. Mesmo que não volte, eu acho que Dallas precisa atacar mais o garrafão. Manteve Minnesota ainda muito estável ali no garrafão por muito tempo nesse jogo 4. Então, para mim, se Dallas voltar a atacar de forma forte o garrafão e voltar a distribuir o jogo como fez nos 3 primeiros jogos ali, eu acho muito difícil que o Minnesota consiga buscar esse jogo de novo. Pô, assim, vou ser bem sincero, se esse jogo chegar no jogo 6, eu ficaria bem surpreso, tá? Boa. O Lively volta ainda nessa série? Então, os reportes que tem é que ele fez aqueles arremessos de aquecimento, ele tá lá no shoot-around com o pessoal, mas ainda não tem a informação oficial, vai ser Game Time Decision. Para mim, ele fez muita falta nesse jogo. O Dwight Powell não consegue jogar e o Maxi Kleber não tem altura. Então faz muita diferença. O garrafão do Wolves,
é um ponto muito forte, tanto quanto é o garrafão do Mavis na questão defensiva, porque o Mavis faz aquele casulo no garrafão e depende dos seus bigs fazerem a cobertura naquela meia distância e nos tocos ali internos, e aí no rebote o pessoal sempre briga, mas principalmente nessa parte de contestar os arremessos. E no ataque é importante ter esses caras para prender o Gobert e punir os caras com tanto enterradas como rebotes ofensivos quando o Gobert sai para defender alguém ali nas trocas. Então, não ter o Derrick Lively, ter que jogar com o Norman Powell, que jogou muito mal, o Dwight Powell, muito mal no jogo 4, muito, muito mal, horrível. E o Maxi Kleber, que é o Maxi Kleber, é, eu acho que atrapalha muito esse plano do Dallas de punir o garrafão do Mavis. Aliás, do Wolves. Uou. Vocês estragaram ambos os dois a pergunta que eu ia fazer sobre os palpites, né? Vocês já deram os palpites de vocês A sobre gente dá essa... sem precisar muita coisa. Muito bem, muito bem. Eu não tenho muito aqui a acrescentar sobre essa série. Para mim, já vem falando, Mavis campeão, já tem um tempo. E essa série, assim como o Leozão falou, para mim se encerra hoje. Ela já tá. O Ovo já tá fazendo hora extra nessa série aí. Só esse ponto que você falou das faltas, Léo, eu entendo a indignação, mas eu vou ser sincero, eu acho que algumas faltas, na minha visão, não eram faltas. Hum, Assim, eu acho, assim, a agressividade em alguns momentos do perímetro do Wolves, sim, é um problema de equilíbrio e de, poxa, né, falhar, e acabar cometendo faltas muito bestas. E aí, cara, botar Kyrie Irving ou Luka Doncic na linha do lance livre é praticamente dar pontos de graça, porque esses caras têm um aproveitamento muito, 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 muito bom, né. Mas eu acho que em alguns momentos ali, a arbitragem também deu uma forçadinha para o Mavericks, sofrer a falta, tá. É que assim, Repito, a arbitragem é ruim. Eu concordo contigo que muitas faltas eu também não daria. Aí tem 2 pontos só, tá? Número 1, por que caralho você tá dando razão pro cara errar contra você? De, tipo, você tá dando a chance pro erro, sabe? Você não sim. pode arriscar isso. E outro ponto, é por isso que o Luka reclama tanto, tá? É ruim admitir isso. Mas caras como o Luka, como o Draymond Green e tal, os times deles são mais favorecidos estatisticamente em faltas porque eles são chatos. É isso. Eu ia falar exatamente esse ponto, então por isso que talvez o Luka já vem falando isso desde a primeira rodada. Para mim o Luka tá sendo muito chato com a arbitragem em Eles todas as fazem séries. aquele famoso work the ref, né? Que eles vão reclamando com o cara, falando, ó, quando eu infiltro assim, pode reparar que tem sempre um cara que dá um tapa no meu braço ali naquela hora. E aí o cara, ele olha pra aquilo, porque o cara tá Sim. gritando no ouvido dele o jogo inteiro, uma hora ele vai ver, vai marcar, e aí, infelizmente, faz parte do jogo. Muito bem, finalizamos aqui as séries. Vou passar a bola aqui para vocês sobre 2 assuntos, queria um comentário bem rápido. Mano Mixel, Ty Lue renovou por mais 5 temporadas com Los Angeles Clippers como seu head coach, ou seu técnico principal. Fez bem o Clippers em renovar mais 5 anos com um técnico que vem levando o time, vem acompanhando o time junto aí aos playoffs? Olha, ao mesmo tempo que eu acho que o Ty Lue é até um bom treinador e não acho que o fato do Clippers ainda não ter chegado lá seja culpa dele, por outro lado, é fato que o Clippers não chega lá e não dá sinais de que parece que vai chegar a qualquer momento. Então, talvez precisasse de um fato novo. Eu não sei se o fato novo é um treinador novo. Teve um fato novo nessa temporada que foi o James Harden, né? Teoricamente, um fato novo relevante. Mas eu particularmente não gosto muito do ponto em que o Clippers está. Eu acho que é um time com grandes estrelas, um time caro, um time com qualidade, mas estamos falando de grandes estrelas já nos caminhando para os anos finais de suas carreiras, com os melhores anos de suas carreiras já tendo ficado para trás. Acho que principalmente o Paul George e obviamente o Kawhi tem um histórico de lesão forte, né? Bem constante.
Então, assim, particularmente eu não gosto muito do lugar onde o Clippers está, mas renovar o Ty Lue, ok. Muito bem. E, Leozão, parece aí que duas equipes convidaram Bron e James para treinar, né? Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, ao que Fazer um parece. parênteses. Parece que mais do que duas, porém ele só aceitou essas duas. Só Mas aceitou as duas, isso. Perfeito. E aí, Leozão? Onde Bron vai? LeBron vai atrás? Olha, essa é uma boa. Inclusive, eu tava lendo uma discussão sobre isso esses dias. Olha aqui que eu tava fazendo na minha vida. Eu tava vendo uma discussão no Twitter sobre o filho do LeBron James, né? Que grande momento. a que ponto a É. torcida do Lakers chega? Não, mas era uma discussão que era relevante, que era o quanto alguns times que estão ali. Porque assim, esse não é um draft tão forte, né? Pelo que o pessoal fala. Então, As duas primeiras picks provavelmente serão dois franceses novamente, né? sim, tem muitos europeus ali no top 10, tá, alguma coisa assim. Então, eu tava vendo uma galera falando sobre o quanto times que estão ali pra baixo do top 10 estariam dispostos a, por exemplo, gastar sua pick pra selecionar o Bronny James e arriscar ver se o LeBron vai pra lá, sabe? Assim, vou ser bem sincero, eu não acho, de tudo que eu vi ele, eu não acho que ele é um jogador de NBA, tá? Eu acho que ele é um cara que vai ser draftado, quase impossível que não. Se ninguém pegar ele, o Lakers vai draftar, não tem muito segredo. Provavelmente vai jogar ali Summer League e vai pra D-League. Não vejo ele jogando num elenco profissional de NBA, pelo menos hoje. É, Mas assim, ele tem um nome, né, velho? Tipo, não tem muito o que fazer. Ele é um cara que há anos aí já se fala dele indo pra NBA. Pelo menos uns, sei lá, quatro, assim, que eu me lembre bem, já se fala muito dele. Sempre disseram também que o irmão mais novo era o O melhor que tudo deles, né? indica assim, né? Então, aí a próxima epopeia começa após o draft, né? Porque daí depois que ele for draftado, aí vai ver sobre o irmão, pra onde é que ele vai e tudo mais. Mas, eu acho que ele vai ser draftado muito provavelmente pro Lakers. Acho difícil que algum outro time escolha ele. Eu acho que se alguém escolher ele antes, vai ser nesse sonho de, se eu selecionei o Bronny, logo o LeBron vem pra cá. Pode acontecer, não duvido. Acho pouco provável, pra ser bem sincero. Porque o LeBron meio que foi jogar no Lakers pra ficar perto da família lá em Los Angeles. Então acho meio esquisito se ele sair dali pra ir jogar com o filho, né, e deixar o resto da família lá. Mas, assim, eu fico um pouco triste por ele, sendo, assim, a parte do fato de ele estar ganhando milhões de dólares pra jogar basquete, mesmo sem precisar, aparentemente, eu fico um pouco triste porque, tipo, ele não tem uma personalidade, uma carreira, uma vida, basicamente. Ele é só o cara que é filho do LeBron James, que muita gente tá cogitando draftar porque quer que o pai venha jogar pra lá, sabe? Se o Então, LeBron assim, quiser me adotar, eu aceito, tá? não, com certeza. Tudo que o Leozão está falando, ele É porque poderia adotar, inclusive, minha família inteira junto, tá? Levar todo mundo lá para Los Angeles. assim, eu fico um pouco chateado porque assim, pô, é um cara que, pelo que Já tem parece, idade para anunciar pro draft, para tentar entrar no draft, será? qualquer pessoa com qualquer idade pode entrar no draft. É, não tem isso? Não tem Eu, Não, limite. idade não tem limite, não, Mix. eu posso ir lá e pedir para tentar ser draftado. Eu acho que Interessante. você tem que ter mais de 19 anos, se eu não me engano, e você pode ir. Não, e tem que Aguarde o ter. draft de 2025, vai que Eu acho que você tem que ter pelo menos 2 anos de college, não? Agora, mas salvo pode ser engano. college aqui no Brasil mesmo? Eu Pode acho ser. que são 2 anos de qualquer liga ou qualquer vivência que não seja escola. Tem que, tipo, se formar e passar 2 anos. E aí você Eu pode acho ir que pra tem. NBA. Acho que é minimamente isso mesmo, Leozão. E aí, mas aí você pode. Mas, tipo, é que assim, pelo que parece, ele é um cara que ele ama muito basquete, que ele quer muito ser realmente um jogador de basquete e tá na liga e não sei o quê. E ele não é um jogador de basquete, assim, tipo, aos olhos do público, ele não é um jogador de basquete, eu acho muito difícil que ele venha a ser. Ele é só o filho do LeBron James e ele vai ser cobrado por isso. Ele não é bom o bastante pra levar o nome LeBron James nas costas. E ele vai ser cobrado muito seriamente por isso. Não vai jogar bem o bastante. E, sei lá, é o tipo de situação que sempre preocupa, sabe? De tipo, o quanto a cabeça de uma pessoa aguenta passar por uma pressão do tamanho da que ele vai passar provavelmente na NBA. Eu estou torcendo para que o Cavs recrute Bron James. Queria ver LeBron se despedindo
Cleveland. O bom é que se o Cavs draftar ele, a gente sabe que daqui a 5 anos o Heat vai ser campeão, né? Foi o que aconteceu com o LeBron, mano, Mix. Tô pensando, entendi, cheguei lá. Causa e consequência. Muito bem, meus queridos, seus destaques finais deste episódio? Destaque final, vamos dizer óbvio para esta semana, é o falecimento do Bill Walton, 2 vezes campeão da NBA, MVP, teve uma carreira bastante interessante na NBA, fez parte tanto do top 50 dos 50 anos da NBA, quanto do top 75 dos 75 anos. Pivô, reboteiro, defensor de aro. Teve uma carreira com bastante lesões, ficou algumas temporadas fora por conta disso, mas ainda assim teve uma carreira brilhante, como eu disse, 2 vezes campeão, MVP. Foi, curiosamente, porque geralmente não é muito comum, vale a estatística aqui, mas não me parece muito comum que o mesmo jogador ganhe o MVP e o sexto homem. Obviamente isso não aconteceu no mesmo ano, tá? Mas enfim, ao longo da carreira ele ganhou ambos. E foi comentarista por muito tempo posteriormente, dizem que era um cara muito carismático, muito agradável, né, do convívio presencial, pessoal, e nos deixou essa semana, fica aí a nota. Muito bem, mano, Mix. Leozão? Pra mim, eu tenho 2 destaques aqui, um positivo e um negativo com muito pesar, assim. Negativamente, o que diabos Lucas Paquetá fez da sua carreira, né? Jogador de seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, sendo cogitado no Manchester City, foi se envolver com, aparentemente, né? Esquema de aposta, sendo investigado pela FA e podendo ser banido do futebol. Então, puta E, merda, né? e tava tudo certo pra ele ir pro City nessa próxima temporada, né, cara? Tudo. O cara conseguiu tomar um cartão amarelo pra alguém ganhar dinheiro e acabar com a própria carreira, né? E torcendo pra que não seja verdade, mas puta merda, né? Inclusive, na contramão disso, a NBA já implementando as apostas no app da NBA para a próxima temporada. Você vai poder assistir o League Pass da NBA e apostar nos jogos em simultâneo. Fica aí, Prevendo problemas, vou perder dinheiro. Esse fica era aí a seu curiosidade. destaque. Esse era Não, seu meu destaque destaque positivo vai positivo? sobre gerenciamento de carreira de Vinícius Júnior. Que Jay-Z está viajando para Wembley para assistir a final da Champions League e apoiar seu pupilo, já que Vinícius Júnior tem um contrato com a Roc Nation Sports, que é a empresa de gerenciamento de atletas do Jay-Z. Então fica aí de exemplo para atletas do mundo inteiro, inclusive jogadores que já foram ponta esquerda da seleção brasileira, que muitas vezes contratar assessorias boas de pessoas experientes e vividas no mundo midiático faz diferença na sua carreira, né? Total. Meu destaque final, eu nesse domingão passado acordei cedo, fui correr, né, uma prova da ASICS. Se quiser patrocinar a gente aqui, a gente está disponível, inclusive. E quem que eu encontro na chegada da prova, senhores? Quem? Uma surpresa. Quem? Oscar Schmidt, Olha aí. entregando a aguinha pra galera que tava ali terminando a prova. Grande Oscar Schmidt, nossa lenda, né? Ele ainda tem o recorde de maior pontuador da história, né? Do basquete. LeBron está chegando muito próximo já, mas estava lá domingão de manhã, naquela chuva, naquela friaca, entregando aí essa aguinha para dar aquela aliviada para nós que tínhamos acabados de correr. Então, um grande abraço aí, Oscar Schmidt, que não só é o nosso mão santa, mas também aí acompanhando aí os O Ed eventos 3. esportivos. E o Ed 3, óbvio. Meus amigos, esse foi Só um mais um ponto, Rafa. Tá. Perdão de cortar nesse momento, mas já que você falou de corrida, Hum. quem quiser me encontrar aí, venha correr na Tricolor Run, dia 20 de julho, no estádio de Morumbi. Se inscreva Eu aí no vou. site da Tricolor Run. Eu vou. Que dia que é? 20 de 20 de julho? julho. Estarei com você, Leozão. Tem para quem corre 2 quilômetros? Tem 3, 5 e 10. Qual distância 3 você é vai muito. correr, Léo? Ah, obviamente, eu queria 3, mas eu vou 5. Eu fui forçado a correr 5. Estarei com você. É no Morumbi?
Tem que ficar dando a volta no estádio? Não, você corre pela rua e termina a corrida entrando no estádio do Morumbi e dá a volta na pista de atletismo lá. Perfeito. Irei com vocês Então, venha conhecer o maior estádio privado da América Latina. Perfeito. Eu queria fazer uma sugestão, mano. O Leozão já deu, né? Criou surpresas aqui. Eu acho que semanalmente, dado esse gancho que o Léo trouxe de destaque positivo e negativo, o Leozão elegesse semanalmente aqui nos nossos programas o destaque baliza de ouro, né? Da nossa semana. Ok. E fiquei pensando aqui no que seria o destaque negativo. Aceito Arranhada de para-choque. Arranhada de para. Perfeito, meu amigo. Você aproveitando o Leozão em sua jornada, que eu achei que já tivesse acabado, inclusive, de tirar a carta de motorista, teremos aí agora uma premiação semanal para qualquer coisa da vida. Pode É o ser cartão basquete. verde e cartão vermelho para quem é Perfeito. baby boomer como eu, da nova Da TV geração. Cultura. Perfeito. É a baliza de ouro e a arranhada de para-choque, é isso? Eu gosto. Eu acho uma boa. Perfeito. Ok. Então, ficaremos agora. Leozão agora vai ter que vir preparado para os Não, pode episódios deixar. Isso daí é o mais fácil. com esses destaques positivos e negativos. E aí, no fim do ano, eu quero uma contabilidade aí de quem foi o maior vencedor dos prêmios Baliza de Ouro e o maior citado aqui na arranhada de para-choque. Pode deixar que eu faça a estatística para você, Léo. Meus amigos, esse foi mais um episódio do nosso podcast NBA. O Ed 3 fica por aqui. Assistam hoje Denver Nuggets, não, olha o ato falho. Minnesota Rapaz. Timberwolves e Dallas Mavericks. 5º jogo da série, valendo vaga na final da NBA. Um grande abraço, até semana que vem e valeu! Valeu. Valeu!